Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo nesse momento. Estamos aqui dessa vez para responder uma pergunta. Será que o Evangelho pode ser escandalizado? Será que ele pode ser denegrido a sua essência? Esta é a pergunta. E a resposta é bem rápida e simples e bíblica. Primeiro, a resposta é não. O Evangelho ele não pode ser escandalizado. E agora eu vou lhes dar o motivo, ou no mínimo 3 razões, porque o Evangelho não pode ser escandalizado. Já ouvimos muito isso em muitos lugares, que alguém praticou alguma coisa, que um cristão fez algo, que alguém fez alguma coisa e o Evangelho foi escandalizado. Cuidado para que o Evangelho não seja escandalizado. É o que se ouve, mas biblicamente é correto dizer isso? Então vamos lá. Primeiro, não pode ser escandalizado o Evangelho, devido que o Evangelho ele é o próprio Deus. O Evangelho não é o Evangelho eterno, assim quero dizer, ele é o próprio Deus. O evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 1, ele disse: no princípio era o Verbo, a palavra, o Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo é Cristo Deus. Então o Evangelho é Deus. Primeiro, que ele não pode ser escandalizado porque ele é Deus. Deus não pode ser escandalizado. Segundo, o Evangelho ele não vem de homens. Ou seja, o Evangelho revelado, assim podemos colocar, é aquilo que Deus, por meio da sua vontade, revelou aos homens o seu caminho, quem é Ele, qual é o caminho para o céu, o que é a existência humana. Então, neste sentido, o Evangelho, ele não vem de homens, por isso que ele não pode ser escandalizado, porque ele não está à mercê dos homens. Terceiro, o Evangelho vai além de tudo que existe, de tudo que há. O Santo Evangelho de Cristo está acima de todas as coisas. E aí vem a pergunta: mas pastor, mas quando alguém que diz ser cristão pratica algo e outras pessoas que não servem a Deus ou não creem no cristianismo olham e começam a enxergar e entender de uma forma negativa a partir do que fizeram, e isso resulta em uma generalização e uma barreira para que outras pessoas comecem a confessar a fé em Cristo. Será que isso não existe? Existe, mas isso está longe, está totalmente desconectado de escandalizar o Evangelho. E o que se sucede? Simples. Quando acontecem estas coisas, nós temos que analisar bem. Quando alguém que professa a fé em Cristo, seja um líder ou só um cristão, e ele faz algo que traz questões negativas para o testemunho do cristianismo, simplesmente ele não está escandalizando o Evangelho. Na verdade, ele está trazendo para quem o conhece, ou ela, um mau testemunho daquilo que ele vive. Por exemplo, se alguém começa a praticar a mentira, ou viver na mentira, dizendo ser cristão, ele não está escandalizando o Evangelho. Ele está acabando com o testemunho dele. E quando ele começa a mentir, o Evangelho já não está mais nele. A vontade do Pai do Evangelho não está atuando nele ou nela. Uma vez por todas, ele não está escandalizando o Evangelho, mas o seu próprio testemunho. E esse é o motivo do qual o Evangelho não pode ser escandalizado. Enquanto os homens mentem, são falsos, fazem coisas terríveis, dizendo servirem a Deus, o Evangelho continua santo, puro, transformando, libertando, salvando, porque o Evangelho é o próprio Deus. Ele não pode ser escandalizado. Então, tenhamos o cuidado
O Evangelho, ele não pode ser escandalizado. Deus abençoe.